Up está de volta com esse episódio. E eu tô aqui sorridente, cara, porque eu estava falando mal de Avatar antes desse episódio começar, mas... Eu já tava rindo aqui porque eu estava sendo ofendido, tá bom? Porque eu gosto de Avatar, tá? Eu sei que o roteiro não é dos melhores, Dan, mas é mágico, tá? Pandora é mágico. Entendi. Mas o episódio de hoje não é sobre isso, né? Que a gente tava aqui conversando, a gente começa a gravar, a gente faz a sync aqui da gravação e acaba que a gente continua conversando. Acaba que a gente faz algumas ofensas aos amigos. É pra começar com a energia lá no alto, pô. Tá certo. Mas você tá feliz hoje, Coelho? Eu tô feliz que eu tô em sincronia com o Cardoso. Foi lindo. Como é que é isso? A gente foi fazer assim que o Cardoso falou junto comigo e eu sentia uma vibração no meu coração aqui, Cardoso. Ó, estou colocando a mão pra cima pra tocar um high five com você à distância, meu amigo. Tamo junto. Que bom que a gente tá aqui hoje pra falar de jogos, mano, que nos fazem felizes, né? É, tipo assim, não tá feliz gravando aqui hoje? Então jogue algum desses jogos e fique feliz, né? Tipo isso, a vibe é essa, né, Cardoso? Exatamente. E assim, na verdade a gente vai falar de jogos que fazem a gente feliz. Se vai fazer o ouvinte feliz, aí é com ele. Claro que vai. Provavelmente não, né? Claro que vai. Provavelmente não, porque é uma coisa muito singular, né? Mas assim, a gente espera que, contando a nossa experiência aqui, você também se sinta feliz. O negócio é esse. É conversar sobre esse sentimento daqueles jogos que, não importa o momento em que você joga, eles sempre vão dar aquele quentinho no seu coração. É isso. Um conforto, né? Exato. Muito bom. Seriam esses os conhecidos como comfort games? É, Eu não sei. Um pouco, né? um pouco. Mais profundo que isso, talvez. A sua relação é diferente, ô Cardoso? É porque eu penso no Comfort Game como aquele jogo que você sempre joga. Você sempre tá jogando e é aquele jogo que, tipo assim, você pode ter zerado 1 milhão de vezes, você vai jogar ele de novo num final de semana, assim. Só que você sempre tá jogando, sabe? Agora o jogo que te faz feliz, pra mim, tem mais a ver com memória do que com o conforto de estar sempre jogando, sabe? Entendi. E aquele jogo que te faz feliz platônico? Tipo, aquele jogo que você fica feliz de pensar nele, só que você tem medo de voltar pra ele pra jogar, porque você tem medo dele ser ruim hoje em dia. Ô, Coelho, isso é pauta, hein? Olha aí. Então... Isso aí é pauta, hein? Então pronto. Essa parada de, tipo, jogos que a gente tem medo de revisitar, tá ligado? Essa é boa, hein? Ó, já bota na listinha. É a regra dos 15 anos com os videogames, né? Tá ligado? Aquela regra dos 15 anos? Tá ligado não, que isso? Tudo que você viu até os 15 anos, você não pode ver de novo, porque pode ser que ele não passe na regra dos 15 anos, entendeu? Pode ser que você vendo de novo ele seja uma merda. Já tem 15 anos que saiu o Avatar? Caraca, eu ia falar exatamente isso. Não é já tem 15 anos, é até você fazer 15 anos, Daniel. Ah, tá, entendi. Entregou a idade, o Dan. Tu tinha 15 anos, ô Coelho? Não, peraí. Tinha. Eu me tinha perdi 15 nessa anos, regra aí, cara. Eu sou muito burro Então, pra quando entender. saiu o Avatar, eu tinha 15 anos, Dan. Tinha sim. Ai, caralho. Tá bom, entendi. Você não entendeu a regra, Dan? Você não entendeu? Eu entendi. Até os 15 anos. Até os seus 15 anos. Eu entendi, pô. Não os 15 anos da obra. Quando você fez 15 anos, tava saindo, sei lá, o primeiro Exterminador do Futuro. Vai tomar no seu cu. Esse é o tipo de ofensa, tá? Pra quem tá ouvindo a gente, que acontece nos bastidores do Up, entendeu? É sobre isso. Exatamente, só que dessa vez sendo gravado aqui. Eu acho que é até legal a gente comentar um pouco sobre essa nossa relação do que nos faz feliz e o que é o jogo de conforto. Isso é interessante. Comigo acho que cruza um pouco, cara. No fim das contas, eu, quando quero jogar um jogo pra me sentir bem, eu acabo recorrendo a certos jogos que são comfort games pra mim também, sabe? É. Sei lá. É. Eu entendi o que o Cardoso falou. Acho que é meio que jogos fazem parte da sua rotina de uma certa forma, né? Quando você entende como um jogo confortável, assim, né? O Cardoso que você vai poder confirmar, é a única pessoa que pode confirmar isso. Eu me perdi, eu achei que você estivesse falando com um coelho. Foi mal. Caralho. Pergunta de novo, desculpa. Não, tudo bem, você não quer me ouvir. O Cardoso tá me mutando, né? O Cardoso só tá em sintonia comigo hoje, Dan. Exato, Comigo só, exato. comigo. Eu tô mutado lá no Discord do Cardoso. Eu entendi. Não, fala de novo, amigo, desculpa, pô, por favor, não faz isso comigo, Então, não. o que eu perguntei era se você entende os jogos como jogos confortáveis, são aqueles jogos que, de certa forma, fazem parte da sua rotina, assim, né? É tipo assim, eu tô... Esse é um jogo que eu vou até falar depois. Eu tô, tipo, zerando pela terceira vez, na terceira plataforma diferente, Tony Hawk. E aí, quando eu falo zerar, não é tipo assim, terminei as fases. É tipo assim, fazer todos os desafios de todos os skatistas, de todas as pistas, e fazer tudo. Caralho, Cardoso. Mas por quê? Quando eu entro ali, eu desligo meu cérebro e ele vira meu jogo de apertar o botão e desligar minha cabeça. Isso pra mim é comfort, sacou? E é uma parada que eu tô jogando sempre. Tipo, sempre quando sobra meia hora de almoço ali, eu vou lá e jogo, entendeu? Então tem uma recorrência ali. Mas se você botou ele na sua lista de hoje, então ele também te faz feliz, pô. Não, então. Mas aí, eu tô falando
falando do Tony Hawk 1+2. Esse aqui é a franquia Tony Hawk, e tudo que ela me traz de bom e de feliz, entendeu? Entendi. É diferente. O Cardoso, ó, pra quem é ouvinte assíduo aqui do Up, vai se lembrar que o Cardoso já falou em um episódio aqui que o Tony Hawk 1+2 não necessariamente faz ele feliz, porque ele tá jogando o jogo quando ele tá, tipo, simplesmente querendo desligar o cérebro, não sente nada, não sente felicidade, não sente tristeza, ele só se desliga. É o puro torpor. Eu achei que isso era uma palavra, puro torpor. É isso. Bonito. Entendi. É isso, mas sabe o que vai me fazer feliz, Dan? Sabe o que vai me fazer feliz? O que? Se os nossos ouvintes entrarem, cara, no linkzinho que tá na descrição aqui do episódio e votarem na gente lá na premiação do Cubo de Ouro, cara. Olha aí. Eu ia ficar muito feliz. Eu também ficaria muito feliz com ele. Tá aí uma coisa que a gente não tem certeza se os jogos que a gente vai falar aqui deixam todo mundo feliz, mas eu sei que isso vai deixar todo mundo feliz, cara. Se o Up ganhar essa premiação, porque nós fomos indicados novamente, né, cara? Então, gente, não custa nada você entrar ali e votar, cara. Você pode votar quantas vezes quiser, mas pelo menos um votinho, cara. Entra ali e vota, pô. É tranquilo. Não, e tem aquela coisa, galera. Vocês fizeram a gente ganhar quando a gente era Final Level Cash. O inimigo agora é outro, entendeu? Agora a gente tem que ganhar sendo um podcast independente. Olha só que foda, olha que virada, olha que jornada do herói. Quando a gente participava de uma empresa, a gente ganhou. Pô, massa, mas pô, era uma empresa. Hoje em dia, é só a gente. Nós somos os heróis da nossa própria história. Nós somos os roteiristas da nossa própria história. Nós e vocês. Exato. Que Então, é isso ajudam eu a ia falar. gente no Catarse, que ouvem a gente aqui. Eles são os nossos espectadores, eles são as pessoas que estão vendo a nossa história, se emocionando, curtindo, apoiando, fazendo com que tudo aconteça. Então nada mais justo do que a gente celebrar essa história incrível que a gente tá construindo juntos aqui com ele, votando no nosso Cubo de Ouro. Então, Exatamente. por favor. Cara, imagina que top uma live lá na Twitch do Up, né? Pra quem não tá ligado, é twitch.tv/segup, abrindo o pacotinho do troféu, mano. Pô, em maravilhoso. live com a galera que ajudou a gente a chegar lá. Top, hein? Maravilhoso. Inclusive, falando em heróis, ô Cardoso, heróis também são aqueles que, além de votar na gente lá no Cubo de Ouro, estão apoiando a gente o quê? No Catarse, cara. Heróis como o Pedro Penido, maravilhoso Pedro Penido, nosso querido Superman aqui do Catarse. Caralho, maravilhoso. O Jorge Martins, que é o nosso Spider-Man lá do nosso Catarse. Ah, não acredito. E a Akemi Nakamura, que é a nossa Mulher Maravilha, também lá do nosso Catarse. Esses três heróis aí formam a Liga da Justiça, que estão aqui abençoando o Up com seu apoio. Meu coração até bateu mais forte quando você falou o nome dos três, Dan. Incrível. Pô, maravilhoso. Vocês são todos maravilhosos, gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Obrigado mesmo por acreditar no nosso trabalho, por apoiar o nosso trabalho e fazer com que tudo isso aqui seja possível, cara. Todos esses episódios, toda essa fase aqui que a gente tá passando com o Up. Muitíssimo obrigado mesmo. E você que tá ouvindo e que ainda não apoia o Up e quiser considerar, cara, clica no link aqui na descrição, catarse.me/up. Dá uma olhada lá que tem várias opções de assinatura e várias recompensas também, né? Aqui a gente trabalha assim, é recompensa. Então dá uma olhada lá que você vai curtir. Então, além das lives, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E esse mês de junho, Coelho, vai ser um mês bonito aqui pra gente, né, cara? Vai ser um mês especial, mano. Vai ser um mês, porque além dos nossos fãs reconhecerem o nosso trabalho, quem chegou junto com a gente, reconheceu o nosso trabalho e vai ajudar a gente a fazer 5 episódios extras pro nosso público. 5? 5 episódios. Rapaz. 5 esse mês. Esse mês, não é 5 mês. em um ano. É 5 esse mês, rapaz. Foi justamente a Xbox Brasil. Então é por isso que a gente aqui nomeou carinhosamente como o mês do PC Game Pass no Up. É isso. Exatamente, cara. Olha só que coisa legal, cara. Tipo assim, a gente sempre teve uma relação muito legal com o Game Pass, né? E a gente também teve uma relação sempre muito boa com o Xbox, que no passado esteve aqui com a gente. A gente fez 2 episódios junto com a galera lá do Xbox Brasil. Um sobre o Flight Simulator, que você pode ouvir aí no nosso feed. Cara, foi top esse episódio. Episódio maneiríssimo. Mano, que a gente chamou gente que trabalha com aviação pra falar com a gente. Isso foi muito foda. Simplesmente pilotos gravaram com a gente. Exatamente. Isso é muito foda. Exatamente. Ouçam um episódio, galera. Vocês que não ouviram ainda, quem tá chegando aqui agora. Ai, que esse episódio, eu adoro esse episódio, sério. Esse é muito bom. E a gente também fez um episódio incrível também sobre o Xbox Game Pass, né, cara, no ano passado. E agora a gente vai fazer sobre o PC Game Pass, né, sobre esse serviço incrível. O que eu acho mais maneiro, Coelho, é que a gente não precisa se esforçar pra falar do Game Pass aqui. Claro que não. Porque a gente gosta muito do serviço, cara. Mano, e lá tem os jogos, tudo que a gente joga, cara. Tem tudo, cara. Que a gente gosta. A gente, Coelho, a gente conversou esses dias numa live
que a gente fez lá pros assinantes e que vai estar num Sem Pauta que vai sair aí em breve, sobre essa relação que a gente tem de, tipo, fazer um conteúdo patrocinado, né? E, tipo assim, a gente não vai fechar com qualquer coisa, a gente tem que acreditar no que a gente tá vendendo ali, no que a gente tá falando, né? E o Game Pass é uma parada que a gente acredita muito, né? Porque a gente tá sempre citando aqui, sempre que a gente indica algum jogo, ou a gente tá falando de algum game, ele tá no catálogo, a gente sempre lembra isso pras pessoas, porque é um serviço que faz parte das nossas vidas, né? É muito legal a gente ser reconhecido pelo Xbox Brasil, eles curtirem o nosso trabalho, eles voltarem a nos procurar, e agora a gente, como Up, ter a oportunidade de fazer esse mês aí de Game Pass, né, Cardoso? O que significa esse mês, Cardoso? O que tem vindo aí, cara? Cara, olha só, eu já vou dar spoiler porque a galera merece. Olha só, vamos ter 4 Indie Attacks durante esse mês. Então, junho, galera, toda sexta-feira de junho, você vai ter um episódio fresquinho do Indie Attack pra ouvir. E a gente também vai ter mais um episódio bônus, que é o nosso episódio Sem Pauta, que também é patrocinado pelo PC Game Pass. Então, gente, olha só, vocês vão ter, ao todo, 9 ups nesse mês, graças ao Xbox Brasil. Então, galera, tudo que a gente postar, tudo que a gente falar, tudo que a gente falar nas redes sobre o Xbox Brasil, engaja muito, curte, dá RT, compartilha. Engajem, na moral, engajem mesmo. Sim, é aquela coisa que a gente sempre fala e a gente é sempre muito transparente aqui com vocês. Cada vez que vocês engajam em qualquer conteúdo que a gente faça comercial, a gente vai continuar fazendo esses conteúdos, porque as empresas vão continuar apoiando a gente. Então, cara, engaja, fala que o Xbox é bonito, fala que vai assinar o Game Pass, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que a gente sempre feche essas parcerias, porque, Dan, pra um dia a gente viver só do Up. Esse dia vai chegar. Exatamente. Alô, Phil Spencer, tamo aqui, hein? Exato. Aqui. O coelho vai parar de ser coelho do Japão e vai virar coelho só Up. Coelho apenas Up. Então, mas fica uma anedota aqui, que pouca gente sabe, mas alguns jogos que a gente não consegue lá pro meu canal pra poder analisar, a gente joga através do Game Pass, usando o xCloud. Olha aí. E aí a gente traz a análise. Olha aí. É isso aí, cara. Sério? É sobre isso. A gente tá falando de jogos que nos fazem felizes e agora de coisas que nos fazem felizes também. Então, uma coisa que é interessante é que quem procurou a gente foi o Game Pass, mas a curadoria de jogos que a gente vai trazer aqui na nossa programação, ela é nossa. Então a gente vai falar de jogos, né, tanto no Indie quanto nos outros episódios, nas outras coisas que vão acontecer aí, que são jogos que a gente curte, jogos que não ganharam programas aqui ainda com a gente. Então, assim, vai ser realmente um conteúdo extra e especial e um conteúdo que a gente gostaria de fazer e que a gente sabe que vocês que estão ouvindo gostariam de ouvir. Então, sigam a call aí do Cardoso e do Coelho, apoiem a gente, compartilhem, falem bem do Phil Spencer e de todo mundo. Sim. E vamos nessa, gente. Aí você nem precisa pedir, né? Nem precisa pedir. Não precisa, pô. Com um sorriso daquele, pô, com um peitoral daquele, não precisa pedir nada, não. Exatamente. Dan, agora eu quero sorrir mais ainda. Vamos falar de jogos que nos fazem sorrir? Vamos nessa. Então, vamos nessa. Faz um tururu animado aí. Tururu. Jogos que nos fazem felizes e que nos trazem conforto. É um paralelo. Essas duas coisas andam juntas, né? Você tá feliz, você tá confortável, tá com um quentinho no coração. E esses jogos, eles trazem esse sentimento pra gente, não necessariamente porque são excelentes jogos. Às vezes pode ser um jogo ruim que te faz feliz. Ruim aos olhos de outras pessoas. Mas eles fazem isso porque muitas vezes esses games, eles carregam histórias com a gente, né? A gente tem memórias que a gente construiu, seja em um momento da nossa vida, um período que a gente tava passando, ou com uma pessoa que a gente jogou esses jogos. A gente sempre tem histórias gostosas com os videogames. É isso também que faz a gente ser apaixonado por videogames, né, Dan? Cara, acho que sim. Eu já contei aqui algumas vezes, acho mais de uma vez pelo menos, a minha história com o Wii Sports, né? Que eu joguei com a minha avó e tal, então eu guardo muitas lembranças e recentemente saiu o Switch Sports, né? Que a gente comentou aqui também em um episódio recente. Esse jogo, ele trouxe essas lembranças, né? Ele evocou essas lembranças felizes, né? De videogames. E eu acho que a gente quer falar hoje um pouquinho sobre isso, assim, né? Porque, cara, videogame é uma paixão pra gente, a gente sempre fala isso aqui, é claro que a gente trampa com isso e a gente leva os videogames muito a sério, como eu acho que eles precisam ser levados também, mas a gente sempre bota muita paixão no que a gente fala aqui, porque nós somos aficionados, apaixonados e... nerdolas. Ué. Exatamente. Hoje em dia até a gente é descolado, né? Ah, não, mano, eu acho que já tá dando a volta de novo com ele. Quando eu era criança eu era nerdolão mesmo, assim. Acho que já tá começando a dar essa volta já. E
é legal que essa coisa do conforto, né, e do jogo que faz a gente feliz e tal, também tem aquele lado dos videogames que é a coisa da fuga também, né, cara? Às vezes você, sei lá, você tá numa semana muito difícil, você tá num mês muito difícil, ou no meu caso, você tá numa década muito difícil. E aí você encontra ali nos videogames esse lugar de refúgio, né? Onde você consegue esquecer as coisas à sua volta, onde você consegue esquecer os seus problemas, esquecer o seu trabalho, esquecer aquela briga que você teve com alguém e só mergulhar naquele mundo ali, né? Isso funciona pra você, Cardoso? Quando você pensa em jogos que te trazem essa felicidade, assim, ou você vê de outra maneira? Cara, quando eu penso em fuga, nos últimos 2 anos, principalmente, que foram esses anos de pandemia e de loucura e de incerteza e, enfim, tudo de ruim que aconteceu nesses últimos 2 anos, eu sinto que videogame virou 2 coisas pra mim, assim, uma que às vezes é trabalho e que às vezes eu tenho que estar muito concentrado e prestar atenção e anotar muitas coisas e pensar muitas coisas e ajudar nas pautas, fazer programa e tal. E tem muito o lado do videogame, tipo, se pensar Tony Hawk ou Elden Ring, que eu joguei sem pensar em gravar programa, tem muito esse lado da fuga também, sabe? Principalmente quando o jogo é excelente ou muito bem feito e tal, porque a gente se perde naquele mundo e no final isso é bom, né? É bom a gente ter um pouco de fuga também, né? Porque a gente vive o tempo inteiro batendo de frente com a realidade e nem sempre a realidade é aquilo que a gente espera, né? E acho que viver outra vida no videogame traz um pouco esse alívio desse mundo, né? Viver outra vida no videogame, exatamente. Acho que no período de pandemia a gente esgotou bastante até esse assunto aqui, né? De tanto que a gente falou do Animal Crossing, por exemplo, né? Que foi um jogo que, pra muitas pessoas, ele teve esse simbolismo, né? Ele foi esse atalho aí pra você desviar dos momentos de muita tensão e, né, de agonia que a gente passou por estar isolado, sem poder ver as pessoas e tal, né, com ele. Cara, não, Animal Crossing é um dos jogos que me fazem feliz. Mas sabe que eu tenho uma relação um pouco diferente com o lance da fuga, cara? Eu sou uma pessoa que, às vezes eu tenho dificuldade de perceber que eu tô triste, ou que eu tô num momento ruim da minha vida, assim. Porque eu tento ver as coisas sempre de uma forma boa, e nem sempre isso é bom, mano. Porque às vezes você tá mal e você não se dá conta, e você acaba fazendo mal pras pessoas que estão em volta de você, porque você tá mal, e você simplesmente acha que, sei lá, as pessoas estão erradas, em vez de você entender que você tá passando por uma parada que tá fazendo você enxergar aquela realidade de uma forma diferente, né? E através de autoconhecimento é que você consegue perceber isso. E alguns sinais me mostram quando eu tô desse jeito. Eu não sei se é estranho o que eu tô tentando explicar, cara, mas às vezes eu realmente não percebo que eu tô em uma fase meio depressiva ou meio pra baixo, porque eu tô sempre tentando, sei lá, ou sempre achando que tá tudo bem. E alguns dos sinais são, o primeiro, eu fico muito sonolento, eu fico com vontade de dormir a toda oportunidade, e o segundo, eu gosto muito de sentar de tarde e jogar videogame. É um prazer muito grande pra mim. Eu sento à tarde, meu filho tá na escola, eu gravei as paradas que eu tinha que gravar de manhã, fiz o trabalho até, depois do almoço ali, agora é minha hora de jogar videogame até ir buscar meu filho na escola. E eu tenho muito prazer com isso, né? Só que eu começo a não ficar com vontade de jogar videogame nesse horário, e eu só quero jogar videogame de madrugada, assim. Quando eu deveria estar descansando, eu quero meio que tomar a decisão errada e ficar imerso naquilo, e depois acordar tarde no outro dia de manhã e vir aquela coisa meio não saudável. Quando eu percebo que eu tô fazendo isso com muita frequência, eu percebo, caramba, mano, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar, porque eu não tô bem. E o videogame meio que me afuga nesse sentido, sabe? É também um sinal pra mim, meu hábito de jogar videogame. Muito louco isso, né? Muito louco. E, Cardoso, que jogo que te faz feliz, cara? Cara, tem vários aí, e muitos deles são ligados com memória, principalmente. Na verdade, os 3 que eu separei são ligados com memória. Mas o primeiro que eu queria falar, cara, e aí é muito particular meu, porque eu nem sei se é um jogo tão bom assim, talvez seja. Pra mim, até hoje ainda é. Eu baixei há pouco tempo e curti. Que é o Need for Speed Underground 1, cara. E aí, Zabuzeta, sobe o borrão bombom aí, por favor. Nossa! Borrão bombom. Pô, é muito foda, mano. É muito foda. Porra. Cara, nessa época, 2003, 2004, por ali, eu tava entrando na minha pré-adolescência, quase adolescência ali, né? E aí eu frequentava uma lan house, cara, porque essa era a época que lan house tava bombando no Rio de Janeiro, né? Mano, todo mundo tava jogando esse jogo. E aí você sentava lá e o que era muito engraçado é que você não tinha como ter save, né, das paradas. Porra, tu sentava lá no computador, aí pode ser que no outro dia você não tava mais naquele computador e tal. E, cara, eu fui, depois de muito
muito tempo a entender que eu nunca tinha zerado esse jogo. Só depois de velho que eu zerei o jogo. Porque eu sempre tinha que começar do zero a parada, né? Tinha um sistema lá dos computadores que depois de um tempo ele zerava e tal, o save, ou os arquivos que tinha salvo, enfim. Mas eu lembro, cara, que era muito gostoso porque tava todo mundo da Lan House jogando o mesmo jogo e se divertindo com aquele jogo que era só um jogo de carro, que tinha umas músicas muito boas e que era gostoso de jogar e que, tipo assim, era a época do Neon, Velozes e Furiosos, daqueles dois primeiros, e tudo era essa pegada de neon, de não sei o que, de carro tunado e tananã. Fast and Furious, Tokyo Drift. Exato. Esse jogo me marcou muito nessa época porque... cara, eu gostava muito de ficar enfurnado em Lan House o dia inteiro, tá ligado? Então, tipo, eu saía da escola, ia pra Lan House, às vezes eu não tinha nem dinheiro pra botar de tempo lá, só que eu ficava lá, sentava do lado dos moleques que estavam jogando e ficava vendo. Era, tipo, muito... essa sensação que a galera tem hoje, sei lá, de ver live na Twitch de alguém jogando, era muita sensação que eu tinha sentando do lado do cara que tava jogando no computador, sabe? Então, são memórias muito gostosas pra mim dessa época. Você ainda joga? Era isso que eu ia perguntar. Cara, eu baixei esse jogo tem pouco tempo, assim, tipo... acho que foi no começo da pandemia, que eu tava sem computador, sem nada. Tava só com o notebook do trabalho. E aí, o notebook do trabalho rodava esse jogo, porque ele é leve hoje em dia, né? É mais tranquilo de rodar. E aí, eu zerei, cara. Foi muito foda, porque... sei lá, eu tinha lembrança só da primeira parte do jogo e tinha uma porrada de coisa depois. Aí foi uma experiência bem legal, assim, zerar esse jogo, depois de tanto tempo. Legal, cara. Essa época de Lan House era muito bom, né, mano? Era bom e ruim ao mesmo tempo. A gente não tinha videogame, né? Tipo assim, eu pelo menos ia nessas Lan Houses, assim, que a gente chama de Lan House, mas tinha um outro nome, né? Era meio que uma locadora que tinha ali os videogames, né? Pra você testar, né? Não, aqui eu ia era Lan House mesmo. Ah, era no PC? Era no PC, sim. Ah, entendi. Eu tive uma época minha em Lan House, né? Eu já até contei aqui a época do Radical Edge, que roubaram o meu prêmio. A sua caneca, mano. Eu tô puto até hoje com essa história. Até hoje eu não tenho a minha caneca lá, mas tudo bem. Mas essa época foi uma época mais curta, assim, na minha vida e tal. O que eu frequentei mais mesmo foram essas locadoras, né? Essas lojas de games que tinham ali as televisões para as pessoas jogarem, assim. Eu morava num bairro na zona norte do Rio de Janeiro nessa época. E a zona norte do Rio de Janeiro é muito perigosa. Quem mora do Rio de Janeiro sabe, assim, quanto é uma área complicada dependendo de onde você for. E nessa época, cara, tava rolando muito CS. E a galera era muito viciada em CS. Muito. Então eu acho que a cultura da Lan House na zona norte do Rio de Janeiro se intensificou muito por causa do CS, sabe? Uhum. Porque, tipo, a galera ia pra Lan House pra jogar CS. E era, tipo assim, mano, era dedo no cu e gritaria, literalmente. não literalmente. Aí, essas Lan House que Cardoso ia, da hora, pô. Poxa. Não, mas é porque, tipo assim, mano, se um cara olhasse pra tela do outro, mano, a porrada estancava. Não era, tipo, de brincadeira o negócio, tá ligado? Entendi. Mas sabe o que é? A gente tem uma diferença de idade aqui. Sim. Eu e você. Há uma diferença suficiente pra, tipo... foi o tempo que a Lan House de PC, que tinha a internet já rolando e as pessoas jogavam ali, tanto em LAN quanto online, ter devorado essas lojas de videogames que tinham os consoles. Loja de consoles, né? Exato. Na verdade são locadoras, né? É, tipo assim, a que eu frequentava era uma chamada... eu tenho certeza que eu já citei aqui, chamada Amiga Games. Muito à frente do seu tempo, Miga Games. Muito à frente. Muito antes do Miga e Migo pegar tanto, assim. Era perto da minha escola, assim, né? Ela era muito perto da minha escola. Então eu ia muito lá. Ela era uma loja que vendia videogame e vendia jogos, principalmente jogo pirata, né? De Play 1, Play 2, assim. E tinha também aluguel, mas o aluguel era só de fita. E o resto era venda. O forte deles era venda mesmo. E aí tinha ali umas 4 ou 5 televisões com os consoles, né? E aí eu ia muito lá pra jogar o Nintendo 64, porque mais tarde eu fui ter o 64, mas na febre do Pokémon, né? Onde eu podia ter acesso era no computador do meu primo, onde tinha o emulador de Pokémon, e na Lan House, né? Onde tinha o Pokémon Stadium e o Pokémon Snap rolando no Nintendo 64, que no 64 era um videogame bem caro, né? Eu lembro quando minha mãe me deu o Nintendo 64, ela não fazia ideia do que ela tava fazendo, sabe? Tipo assim, ela comprou um 64 pra mim e ela foi ver o preço dos jogos só depois, né? Aí, tipo, eu fiquei por muito tempo dependente das locadoras. E o meu único jogo era o Dr. Mario, que era o jogo que veio no meu 64. Aí você imagina a minha frustração de criança. Tipo assim, ganhei um 64, finalmente vou poder jogar Pokémon. Só que nunca tinha na locadora pra pegar o Pokémon e eu só tinha em casa o Dr. Mario, que é tipo um Tetris, assim, sabe? Tipo assim, eu tinha o videogame mais pica e eu só tinha o Dr. Mario. Que era o Não, Tetris, melhor sabe? jogo do Nintendo 64. Tá maluco. É, sim. Quem é o Ocarina of Time perto de Dr. Mario? Cara, mas sabe o que é pior? Eu gosto do Dr. Mario. Só que ele é aquele jogo
pra você jogar entre jogos, eu acho, sabe? Tipo assim, pô, joguei meu Zelda, joguei meu Banjo, e agora eu vou jogar um pouquinho aqui do meu Tetris aqui, sei lá. Pra ser o único jogo que você teve, foda, né? Mas e você, Coelho? Eu ia emendar aqui no Pokémon, que é um dos que tá na minha lista, mas eu quero saber do Coelho. Cara, não, a locadora, na verdade, pra jogar console, eu jogava também muito 64, mas eu gostava de ir pra jogar o PS2. Nenhuma tinha o GameCube, mas eu queria estar na nova geração, eu jogava muito jogos de PS2 e tal. E, cara, era uma época muito louca, né? Mas não tinha nenhum jogo que me fazia muito feliz no PS2, não. Eu jogava Twisted Metal muito em locadora e tal, que era da hora. Mas jogos que me fazem feliz, mano, que eu pego o controle e eu fico assim, de coração quentinho, toda vez que eu vou pegar e jogar, tem alguns que estão guardados no meu coração. E dessa época mesmo, cara, e não são nem necessariamente jogos pacíficos, não. Por exemplo, Beyond Good and Evil é um deles. Eu acho que é um jogo que poucas pessoas têm uma memória afetiva igual eu tenho com esse jogo. Você acredita que eu nunca joguei? Eu também não, nunca joguei. Mano, mas não volta pra jogar agora, eu acho. Eu já voltei a jogar ele muitos anos depois, só que hoje em dia eu já não sei mais. Agora as televisões também, 4K do caramba, não sei, os controles, não sei. Eu tenho um pouquinho de medo, esse. A última vez que eu joguei ele deve ter uns 10 anos. Você tinha 12 então, né? Na última que você jogou. Isso, exatamente, 12 anos, ó. Tá bom na matemática. Esse é um jogo que ele me traz uma felicidade por muitos motivos. Primeiro que foi fantástico vivenciar aquele universo de Beyond Good and Evil que era muito diferente dos outros jogos que eu tinha jogado. Ele é um jogo mais ou menos de mundo aberto, o que era diferente. Eu tava começando a aprender melhor o inglês, eu consegui entender melhor o inglês e foi muito legal descobrir aquele mundo, porque ele é rico e ele é um mundo político, onde tem uma corporação que tá junto com o governo e fica fazendo aquela propaganda política mesmo, tentando convencer as pessoas de que eles são bonzinhos, mas na verdade eles não são, tem toda uma conspiração por trás, e eu tava começando a entender melhor isso, pra olhar coisas que não necessariamente estavam com legenda dentro do jogo, ou que os personagens estavam falando, mas coisas que estavam espalhadas no mundo, como cartazes, ou simplesmente uma televisão ligada com um personagem falando, e entender o que eles estavam falando, e ficar fascinado com aquele mundo, e era muito legal, porque a personagem principal, que é a Jade, ela tem uns amigos que tem aquela coisa muito forte de coração, tipo, a gente tá junto nessa, ninguém acredita na gente, mas a gente tem uma parceria de confiança, e aquilo me dava sei lá, mano, parecia que eu era parte daquele time, sabe? E isso me traz muita alegria de lembrar dessa época, e quando eu rejoguei o jogo eu também fiquei muito feliz, mas eu acho que hoje em dia, tipo, a jogabilidade dos games evoluiu tanto, principalmente depois de Assassin's Creed e tal, eu acho que a jogabilidade dele vai ficar um pouquinho datada. Ou não sei, eu tenho um pouquinho de medo com isso, mas era um jogo que me faz muito feliz por causa disso, cara. O mundo dele é super legal, tipo, você sair andando com um hovercraftzinho, né, em cima da água, e você ia fazendo evoluções desse hovercraft, e até o momento que, tipo, ele dava tiro, ele podia voar, e aí se você fizesse alguma coisa de errada com algum cidadão, porque ficavam outras navezinhas voando na cidade, né, se por acaso sem querer você acertasse um tiro, acertasse um cidadão, vinha a polícia, igual GTA, assim, aí você iniciava umas missões de perseguição. Era muito legal esse jogo, cara. E você ia pra lua, na época isso era tudo muito novo, e é um jogo que me traz felicidade. Eu acho que poucas pessoas têm essa experiência com Beyond Good and Evil. Muito legal, cara. Imagino que você esteja animado pro 2, né? Se é que ele existe. Mano, eu fiquei muito animado por muitos anos pelo 2. Era um dos jogos que eu mais esperava. A esse ponto, eu já tô decepcionado e preocupado. Porque demorou demais e o que eles mostraram até agora da jogabilidade, pra mim, perdeu a essência, sabe? Eu nem lembrava que tinham mostrado gameplay. Mostraram. Cara, a Ubisoft vai ser comprada e esse jogo não vai lançar, e vai lançar por outra produtora se for lançado. Escuta o que eu tô falando. Eu já previ algumas coisas aqui, hein? Essa aqui eu tô achando que eu vou acertar. Pode ser, mano. Eu já não tô mais no hype, assim. Eles vão ter que me mostrar uma parada que vai me convencer muito. Tipo, o primeiro trailer que eles mostraram do jogo, eles mostraram o Paige, mano, que era, tipo, o braço direito da Jade, sabe? Era o personagem amigão dela, aquele porcão. E eu fiquei muito animado vendo aquilo. E aí, nas gameplays, tipo, nem aparece uns personagens nada a ver. Sei lá, mano, não achei que tinha a mesma essência. Eu não gostei muito do que eu vi, não. Entendi. Eu fico curioso, assim, porque eu sei que é um jogo que tem uma comunidade muito apaixonada, né, por ele, mas nunca joguei. Então não sei se eu ia curtir. Mas prefiro esperar pelo 2. Conta aí, Dan. Você, um jogo que te faz feliz, mano. Uma historiazinha que aquece o coração quando você joga. Cara, então, vou ser um pouco clichê aqui. Eu não consigo separar um, assim, então eu vou falar um pouquinho sobre a franquia Pokémon mesmo. Porque Pokémon é engraçado, a relação que eu tenho com Pokémon, porque acho que Pokémon é a coisa que eu mais gosto na minha vida. Coisa, não pessoas. Coisa. Assim. A coisa, sabe? Pô, tu ama mais Pokémon do que Sonic? Sim. Tu ama mais Pokémon do que batata? Você gosta mais de batata ou de Pokémon? Eu gosto mais de batata e eu gosto mais de Pokémon.
Desculpa. E Pokémon é uma coisa que mexe muito com muitas lembranças, assim, pra mim, sabe? Tipo, porque o que acontece? Eu fui conhecer Pokémon com um desenho. Acho que a maioria, né, de nós, assim. Qual era a chance de você ter, não sei, talvez o Coelho ou talvez alguém que esteja ouvindo a gente aí, que era da época que Pokémon estourou, né? Qual era a chance de você ter um Game Boy antes da febre do Pokémon, sabe? O Game Boy era um videogame muito específico ali, portátil, que não era barato. Game Boy tijolão, né? Aquele clássico lá. O Game Boy sem seu colo. Game Boy o tijolão. E aí eu nem conhecia Game Boy, conhecia nada disso, assim. Nintendo pra mim era o Super Nintendo ali e tal. O que acontece? Meus pais se separaram, né? Eu era criança. E culminou na mesma época que eu troquei de escola. E, cara, acho que poucas coisas são piores pra uma criança do que trocar de escola. E aí, quando meus pais eram casados, eu estava numa escola particular, que era uma escola muito boa, lá no bairro onde eu morava. E aí, meus pais estavam passando por um problema financeiro, houve a separação e tal, então várias questões ali, e eu não poderia continuar na escola. E o meu pai era professor, né? Então meu pai, ele dava aula numa escola e, por lei, né, o filho de professor não paga a escola. Então, eu fui pra escola que meu pai dava aula. Só que era uma escola muito pequena, uma escola muito nova, sabe, ali na região. E o pior, assim, as turmas tinham, tipo assim, 8 alunos, sabe? Então eu saí de uma escola que eu tinha uma turma com, sei lá, 35 alunos, pra uma escola com 7 alunos ali, mais ou menos. Caraca. Era uma escola realmente muito pequena, sabe? E eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, 9 anos. 9 pra 10, alguma coisa assim. E aí, na minha primeira semana, eu não falei com ninguém, assim. Eu não fiz nenhuma amizade, porque eu tava muito revoltado, sabe? Nerdola. Nerdola, né? A memória que eu tenho era de que eu tava muito revoltado naquela escola, sabe? Do tipo assim, me tiraram da escola maneiríssima que eu estudava, que era super legal. Porra, tinha um sítio dentro dela, assim. Ela era um sítio. Caraca. Não vou falar o nome aqui da escola não, porque eu não quero fazer propaganda, mas ela era um sítio, ela tinha os animais, ela tinha quadra de futebol, gramado, sabe? Era uma escola enorme, assim. Hoje ela é uma escola que evoluiu tanto que ela é caríssima, sabe? Tipo, sei lá, nem sei quanto é uma mensalidade lá hoje, assim. Na época já era caro, imagina hoje, assim. Então eu tava muito revoltado e acabou que na segunda semana, terceira, sei lá, eu fui conversar pela primeira vez com um outro aluno, né? Um colega de classe, que era um garoto chamado João Vitor. E aí ele chegou pra mim, assim, era aquela coisa de criança, né? Você chegava na escola, cantava o hino do Brasil lá. Caralho, fazia filinha ali e cantava o hino. E aí, no meio do hino, ele me cutucou e ele falou assim: aí, você viu o desenho que estreou no programa da Eliana, Pokémon? E aí eu, tipo, não. Era como se fosse, tipo assim, estreou ontem e, tipo, hoje ia ter mais um episódio, sabe? E aí, tipo, eu voltei pra casa e eu assisti o episódio que era o segundo episódio de Pokémon, né? Cara, eu me apaixonei pelo desenho. Foi o amor à primeira vista, assim. Tipo assim, caralho, isso aqui é um mundo. E aí eu apresentei pros meus primos e aí a gente começou a assistir, todo mundo começou a gostar. Pokémon foi aquela febre que todo mundo já sabe. E aí eu fui descobrir, né, nos primórdios da internet, que existiam jogos de Pokémon. Eu vivia na casa da minha avó, porque meus pais trabalhavam o dia todo. Eu tava sempre lá, meus primos moravam na casa da minha avó, né, com a minha tia. E a gente conseguiu baixar o emulador de Pokémon e jogar o Pokémon pela primeira vez. Pokémon Red, né? Na época a gente baixou a ROM do Red, do Blue e do Yellow, né? E aí cada primo pegou um. A minha prima pegou o Blue, meu primo pegou o Yellow e eu peguei o Red. E a gente ficava revezando, jogando os Pokémon, assim. Tipo, cada um jogava 30 minutos no computador. Caraca, cara, vou te falar, é muita vontade, viu? Como é que as crianças conseguiram se organizar pra isso? Louvável. Esse meu primo, ele era mais velho, assim. Meu primo Carlos, inclusive, beijo. Ele escuta o Up. Beijo, Carlos. Tamo junto, Beijo, mano. Carlos. Beijo pra você, cara. Acho que, inclusive, ele apoia o Up também, lá no Catarse. Aí, façam como o Carlos, apoiem o Up. Cara, e o Carlos, ele era mais velho e ele era um cara muito metódico, sabe? Ele tinha uma organização, assim. Tenho certeza que essa ideia de cada um joga 30 minutos partiu dele, sabe? E aí a gente começou a jogar. Eu não tinha videogame nessa época, eu não tinha computador também. E aí a gente foi se apaixonando e era aquela coisa de tipo assim, eu joguei 30 minutos, meu primo vai jogar um pouco agora, mas eu ficava assistindo ele jogar, sabe? Eu queria ver ele jogar. E aí aconteceu que eu viajei, minha madrinha tinha casa de praia, que era férias, assim, ou alguma coisa do tipo feriado de carnaval, sei lá, alguma coisa assim. E o meu primo, nesse espaço de tempo, ele não viajou com a gente, então ele zerou o jogo nesse espaço. Ele aproveitou, né? A gente não tava lá pra encher o saco. Caraca, que tristeza, mano. E aí ele zerou o jogo e ele ligou pra gente lá na casa de praia. Tipo, era na época, sei lá, era um interurbano, sei lá qual era o nome. Fez uma ligação cara, numa época que telefone fixo existia, DDD. né? Um DDD. A Ana Paula Arósio, né, na Embratel. Caralho. Ele ligou lá pra falar, gente, terminei o Pokémon. E a gente ficou, como assim? Não sei o quê. Você não esperou a gente voltar, sabe? Cara, eu fico imaginando o Danielzinho de 8 anos de idade falando: filho da puta! Não, ele não falava essas coisas. Eu fico Falava. imaginando. Eu falava. Pô, carioca, o Coelho. Pô, o carioca ele já sai da barriga da mãe falando palavrão. Caramba, pô. Falando verdade. puta que pariu, né? Não, eu era de Mato Grosso do Sul, eu falava: Eita, bisteca gorda, riégua, zerou o Pokémon sem mim.
Falava assim, não. Eu já nasci falando, puta que pariu, caralho, nasci. Dali pra frente, tempos depois, assim, eu não tinha vídeo, como eu falei, né? Nessa época eu não tinha videogame. E aí a minha mãe, no ápice da loucura dela, com crise de financeira, eu em escola mais barata e o caralho, ela me deu um Game Boy de presente. Porra, tua mãe é muito foda. Tua mãe é muito foda. Cara, eu não sei como ela pagou por isso na época, porque na época era realmente uma época apertada. E ela me deu um Game Boy Color, que era aquele Game Boy... O verdinho? O verdinho? Não era o verde limão, era um verde meio azul, magenta. Acho que era isso a cor. Pô, magenta e verde e azul são 3 cores, não tem nada a ver. Eu não sei, mano. Eu não sei É. qual é. Tem um Switch Lite que é dessa cor. No fim das contas, o Cardoso, era o Game Boy Pocket, o Dan que não conseguia ver as cores muito bem. Era aquele transparente, na cabeça dele era magenta. Não, cara. Caralho, vocês são Não, foda. é tipo um verde esmeralda, não é? Uma parada meio assim? Era uma cor assim, Que mas... é mais escuro. Verde meio magenta, Cardoso. Porra. Eu nem sei que cor é magenta. Magenta é Nossa, rosa, oxe. Daniel. Porra! É, tem nada a ver. Verde magenta, caralho. Desculpa. É o inverso, mano. O Daniel é RGB, Red, Green, Black, tá ligado? Achei. O nome era Teal, azul petróleo, em português. Nada a ver, né? Azul magenta. Moleque, o meu também era esse. Era esse? Então, esse foi meu Game Boy por muito tempo. E eu só tinha o Pokémon Red, né? Era o meu único cartucho e tal. E era, pra mim, era o que interessava. Cara, eu joguei tanto, mas tanto. Era assim, eu jogava, zerava o jogo, começava de novo. Eu jogava de novo, aí terminava, começava de novo. Mano, o meu era esse também. Agora que eu tô olhando aqui. Que foda. Pô, maravilhoso esse Game O meu Boy. era esse também. Eu vendi, mano, vendi. Eu não vendi não, mano. O meu me roubaram, mano. Porra. Mas essa é história pra outro podcast. E aí, gente, acontece que foi um período muito difícil, né? Eu tava em uma outra escola, tudo isso que eu contei pra vocês, e meus pais se separaram, tudo muito traumático. E o Pokémon, ele foi, sem eu ter consciência, o escape ali, né? Tanto o desenho quanto a febre de Pokémon no geral. E acabou que isso se perdurou da minha vida, né? Tipo, até hoje eu gosto muito de Pokémon. E aí, por que eu puxei o Pokémon e tô falando pra caralho há tanto tempo? O moleque contou a vida dele inteira. Contei até a vida chegar no inteira aqui, Pokémon. a minha biografia. Tipo, Pokémon, mano, as pessoas questionam os jogos. Os jogos não são tão bons mais, sei que era legal lá atrás, hoje em dia é uma merda. Mas esse sentimento de, tipo, começar uma nova aventura em Pokémon, de escolher um novo Pokémon, sabe? E quando anunciam um jogo novo, e você quer saber como é que vão ser os iniciais, como é que vão ser as evoluções dos iniciais e tal. Tudo isso, todos esses detalhes, essas camadas da franquia, me trazem muita felicidade. Eu gosto muito de ter um Pokémon novo pra jogar, sabe? Ou pegar e revisitar mesmo os jogos e tal. Não existe franquia, jogo que me traga mais essa sensação de conforto e de fuga e de tudo isso que a gente conversou aqui do que Pokémon traz, sabe? Por tudo isso, assim. Eu contei toda essa história da infância porque, assim como o Cardoso tem esse vínculo, né, com uma época da vida dele, da Lan House, eu acho que o Pokémon tem esse retorno de, tipo assim, a época que eu consegui, de certa forma, fugir dos problemas que pra uma criança não é muito fácil, sabe? Mano, Pokémon é maravilhoso. Sem contar que você cria aquele bichinho como um Tamagotchi mesmo, né? Sim. Só não alimenta, mas você escolhe o nome dele, ele é único, ele tem a personalidade dele ali dentro do jogo. É. Na verdade, eu tenho vontade, sabe, de fazer o quê? Pegar a minha feitinha original de Pokémon Yellow, que eu tenho guardado até hoje, e tentar trazer os meus Pokémon pro Pokémon Sword and Shield, através de uma série de coisas que o pessoal consegue fazer. Eu tenho vontade, mano. Pô, mas a bateria não acabou? Mas dá pra resgatar, mano. Me falaram que dá pra resgatar. Não dá não, mano. Será que não? Não. Se a bateria acabou, não dá. Poxa, meus Pokémon morreram, então. Eu sei porque eu não tenho mais o meu Red, porque quando roubaram o meu Game Boy, esse daí que eu falei, levaram a fita junto. Mas eu tenho o meu Gold da época, e o meu Gold, infelizmente, eu perdi o meu time. Só um parênteses muito rápido. Vocês estão ligados no cara que viralizou no TikTok porque ele começou a resgatar uns Nintendogs abandonados, comprar umas fitas antigas de Nintendogs e ver como é que os cachorrinhos estavam depois de muito tempo abandonados? Caralho, não vi isso não, mano. E Nintendogs também era um jogo que traz felicidade, né? Porra, tu dava banhozinho no cachorro, mano, fazia carinho, levava pra passear, maravilhoso. O Nintendogs é aquele que tinha um comercial com a Beyoncé? Porra, sei lá. Eu sei acho lá, que é, mano. É muito aleatório. Beyoncé Nintendogs. Ela tinha um comercial com DS. Será que dá tempo da gente falar de mais jogo, gente? Pô, mano, é foda porque são muitas histórias, né? A gente acaba, tipo, contando a vida inteira e aí fodeu. Coelho, fala mais um, eu falo mais um e fechou. Poxa, eu só vou falar um. Tá, e o Dan fala mais um. O Dan fala California Games. Não é possível ter uma história com California Games tão grande quanto o Pokémon.
Cara, eu quero trazer King of Fighters e o sentimento de ir num fliperama. Nossa. Que é uma coisa que, quando a gente conversa aqui, parece uma coisa muito distante, né? Parece uma coisa que aconteceu tem tanto tempo. E assim, eu acredito que a gente nem pegou a era de ouro dos fliperamas, né? Porque, tipo, sei lá, eu passei pra fliperama ali em 2004, 2005, mas porque, como eu disse antes, assim, eu morava num bairro da zona norte do Rio de Janeiro, e quando você mora num bairro mais afastado, e principalmente no Brasil, as coisas demoram um pouco pra chegar, né? A gente sempre viveu um pouco atrasado, né? Em relação ao que saía no exterior, ou que já tinha pra galera mais playboy e tal. Eu peguei muito fliperama em festa de criança. Festa de criança você não pegou, não? É, isso eu peguei. Que alugava a máquina. Peguei muito pouco. Cara, onde eu morava, tinha tipo uns pés sujos, que era tipo bar. Aí no bar tinha Jogo do Bicho, Caça-Níquel e uns fliperama lá, tá ligado? E aí os fliperama que tinha era Marvel vs Capcom, King of Fighters 98 e King of Fighters 2003. E tinha Cadillac Dinossauro. Eram os fliperamas que tinha. Aí Nossa, sim. aí é Agora respeito sim. máximo. Mas, cara, eu era viciado em King of Fighters, cara. Porque rolava uma parada da gente ir ver os garotos mais velhos jogando King of Fighters e os moleques jogavam pra cacete, tá ligado? E aí, cara, rolava uma coisa de um bullying num nível meio hollywoodiano do bullying, que era tipo assim, você chegava lá, você era um moleque, e aí tinha, tipo, vários marmanjos fumando cigarro e bebendo e jogando, e aí os caras te chamavam pra tu aprender um golpe e tal, não sei o quê. Aí os caras falavam, tu vai colocar minha ficha aqui, senão eu vou dar descarga na tua cabeça. Exato. Ou então, tipo assim, você ia colocar a ficha pra derrotar eles ficavam botando o joelho, assim, pra você não botar a ficha, tá ligado? Enquanto jogava. Caralho. E tal. E, mano, eu tenho uma lembrança que é uma lembrança ruim. Tipo assim, o que resultou é ruim. Mas ainda assim é uma lembrança que me deixa feliz, porque foi um momento de experimentação da minha vida. Foi a primeira vez que eu fumei um cigarro, cara. Olha que maluquice. Eu tinha... Que não, é nojo. sério. Não fume, por favor, não fume. Caralho, eu odeio cigarro. Fumar errado. Cigarro é horrível. Graças a Deus eu larguei esse vício, mas eu tenho uma lembrança boa disso, porque foi tipo assim, imagina, tu é um moleque, e aí todo moleque, ele quer ser diferentão, ele quer fazer as paradas que os adultos fazem, então ele vai querer beber, vai querer experimentar, vai querer não sei o que, sabe? Tipo, isso é muito normal de moleque, ainda mais quando ele vê um garoto mais velho, assim. E aí eu lembro que o moleque falou assim pra mim, se você me vencer aqui, eu vou te dar um cigarro, tá ligado? E aí o moleque, eu falei assim, porra, quero fumar um cigarro, quero ter essa experiência, não sei o que, eu com 14 anos, sei lá, 13 anos. Aí eu matei o moleque, cara, aí o moleque me deu um cigarro pra fumar, eu dei uma tragada, quase que eu morri. Tipo assim, eu não tava preparado pro que era aquilo, tá ligado? Você não sabe o que é fumar, até você meter um cigarro na boca e tu fumar. Cara, na hora que eu meti o cigarro na boca e fumei, eu passei mal, assim, fiquei tossindo, os moleques ficaram rindo da minha cara e eu ri junto, porque foi uma coisa que, tipo, é muito coisa de adolescente, de pré-adolescente fazer esse tipo de coisa, sabe? Por isso que eu falo que, tipo, é uma parada errada, mas no final, tipo, foi uma experimentação, enfim. É as coisas que a gente faz quando a gente é adolescente, né? Moleque, quem me deu um cigarro pra provar pela primeira vez foi minha mãe, porque ela sabia que eu ia odiar e funcionou a técnica dela. E aí eu odiei cigarro pro resto da minha vida, eu não quero chegar perto disso. Eu não, passei muitos anos da minha vida fumando pra caralho. Mas enfim, o que me traz essa sensação que é legal é tipo essa coisa de estar em contato com outras pessoas que gostavam de jogar videogame, sabe? É tanto a minha experiência com o Need for Speed ali na Lan House, tanto o King of Fighters no fliperama, essa experiência do jogar em conjunto, sabe? Tipo, diferente do que era no tempo que, sei lá, que eu ganhei um Game Boy e eu ficava jogando Pokémon sozinho, sabe? Tipo, eu adorava Pokémon, era muito legal, mas eu não tinha essa experiência de um multiplayer, que é o multiplayer que a gente tem hoje, que a gente tem online, o que a gente tem junto com as pessoas que estão com a gente. Eu acho que na nossa época, eu acho que na minha época, porque é diferente da época de vocês, não era tão comum a gente ter videogames e as pessoas jogarem junto e não sei o quê. Era tipo um evento, né, mano? Tipo, sei lá, um primo tinha um PlayStation e aí todo mundo se juntava e ia pra casa desse primo e tal. E aí eu tinha a sensação que o fliperama era essa casa, era esse lugar onde eu me juntava com pessoas que eu não conhecia, sacou? E aí, fora da minha escola, assim, ninguém jogava videogame, porque era um bagulho muito caro, que era difícil de ter, mas o fliperama, ele era acessível pra todo mundo, sabe? Era bem legal por causa disso. E era muito engraçado, mano. É que hoje, pensando, tipo, é meio absurdo, mas na época, tipo, tava o cara jogando o jogo do bicho, um velho jogando caça-níquel e eu jogando fliperama no mesmo lugar, tá ligado? Pô, isso é muito foda, mano, é muito foda. Isso é muito Brasil, mano. Eu tive muito contato com fliperama, assim também, botecão de bairro, né? Eu morava no subúrbio aqui do Rio também, então... Pô, a rodoviária de Campo Grande. Porra. Os maiores fliperamas da zona oeste do Rio de Janeiro certamente eram da rodoviária lá. Tive histórias ali naquele lugar. Eu lembro muito do contato com flipper por causa de barzinho, assim, porque eu ficava muito na casa da minha avó e tal, e a minha avó, ela fumava, né? Ela dava dinheiro pra eu comprar cigarro pra ela, sabe? E aí era meio essa coisa, tipo assim, toma aqui
que, sei lá, vamos dizer, R$5, e aí você compra um maço pra mim que custa 3. Mano, e você provavelmente é uma criança comprando cigarro, tá ligado? Sim, cara. É muito foda-se, é muito Anos bom. 90, né, mano? Anos 90. Mas isso acontecia direto. E aí eu ia comprar o cigarro e ela falava, o troco você compra uma bala. Sei lá, compra um chocolate, sei lá. E aí eu comprava o quê? Ficha, né? De fliperama, óbvio. E aí era isso que eu fazia. E aí na época, a máquina, eu me lembro perfeitamente da máquina. Tinham 2 máquinas, na verdade. Uma era uma máquina que nunca tava funcionando, tava sempre desligada, ela era uma máquina meio padrão, assim, sem um desenho específico. E a outra era a máquina do Mortal Kombat 2, mano. Era a máquina do Mortal Kombat, assim. E ela era maneiríssima. Eu até já procurei lá na internet uma vez, porque no auge do meu colecionismo insano, eu queria ter uma máquina de fliperama. Com que espaço, mano? Onde é que você ia meter, onde eu ia enfiar essa máquina, eu não sei, mas eu queria ter. Mas é um sonho meu também, eu também queria ter uma em casa. Um dia ter espaço suficiente pra poder ter uma máquina de fliperama, assim, na minha própria casa, assim, sabe? É, seria legal. Mas e tu, Coelho? Fala mais um jogo aí que te traz felicidade. Breath of the Wild, eu tô zoando, né? A gente fez um episódio inteiro sobre Breath of the Wild, eu não podia citar ele novamente nesse episódio. Caralho, não aguento mais. Mas, ô Coelho, sabe onde você pode citar ele de novo? Aonde, Dan? Conta pra mim. Na parte 2 desse episódio aí. Que a gente não sabe ainda se vai sair. Cardoso lançou enquete, hein? A gente meteu uma enquete lá no Twitter, cara. Na altura desse programa aqui, já vai ter o resultado. Quando vocês estiverem ouvindo esse programa aqui... Entra lá, @segue o up pra saber. Exatamente, segue a gente lá no Com Twitter. certeza vai dar 5, tá 75% pra cima, não tem jeito, né? Fico muito triste com uma notícia dessa. Poxa, episódio mais pedido. Dessa vez eu vou participar só de raiva. Ah, participa e vai ser lindo. Gente, mas olha só, eu vou falar um jogo, cara, que me traz muita felicidade e eu acho que todo mundo vai ressonar, cara, porque não sei, mano. Não conheço ninguém que não tenha um calorzinho no coração quando pensa nesse jogo. Super Mario World. Nossa. Cara, Super Mario World, só de ligar o jogo, e tipo, a música da tela de menu dele, de abertura, que já tem o Mario meio que jogando o jogo ali, né? Ela é diferente das músicas quando você começa a jogar o jogo, né? Mas ela fica muito na minha cabeça. Você liga o jogo e já começa aquela musiquinha. Plim, aparece da Nintendo, né? E aí... Mano, o que me pega nesse jogo é a música, mano. A música é a música, Cardoso. É a música. É inacreditável. Ela pega no coração, mano. É muito boa a música desse jogo. E ele é um jogo tão gostoso de jogar. A jogabilidade dele é tão maravilhosa até hoje, que se você pega uma gameplay, e eu não tô falando de pegar gameplay do Super Mario Maker não, tá? Porque eles modificaram um pouco. Você pega a gameplay do Super Mario World pra assistir, dá um conforto, mano. Dá uma felicidadezinha. Você vê os fantasminhas lá na casinha de fantasma, mostrando a linguinha, tapando o rosto quando você olha pra eles. Você vê o Yoshi, cara, quicando paradinho, tipo, do lado de fora do castelo. Você abandona ele pra você entrar no castelo. Aí, ó, aquele barulho. Aquela música de medo que dá quando você abre o castelo. E aquela sensação que eu carrego muito no meu coração. É uma sensação meio de mistério, um pouco de ansiedade, perigo, mas também excitação de alegria, assim, sabe? De você entrar no castelo do Bowser, meu Deus. É muito bom esse jogo, mano. E aí você passa de fase e ele faz aquele barulhinho. Quando você pega a moedinha, sabe? Que você pega o segredo. Como é que é o barulho? Pô, não vou fazer isso. Ô, Zabuzeto, faz isso pra mim, pô. Eu não vou estragar essa maravilha que causa tantas boas memórias. Substituir ela pela minha imitação horrorosa. Mas é muito bom, cara. E é um jogo que, tipo, você joga aquela fase, aí você joga ela de novo, aí você descobre um segredo, e aí você pega a chave, e aí aquele segredo às vezes vai abrir um lugar novo no mapa. É maravilhoso esse jogo. É maravilhoso esse jogo, mano. E aí você pega a peninha, e você pode voar, e aí você sai correndo em cima do Yoshi e pula, e o Yoshi, tipo, dá um salto muito grande, tipo, pegando inércia ali da sua capinha, que faz ele voar mais alto. Cara, é uma delícia jogar esse jogo. Depois você descobre que o Yoshi, quando engole diferentes cascos, ele faz diferentes coisas. E se você engole casca azul, o Yoshi ganha asinha e pode voar também. O casco amarelo faz ele destruir os bloquinhos. Mano, esse jogo é felicidade personificada em jogo, sei lá, gamificada. É muito gostoso. Meu primeiro contato com o Super Mario World foi jogando na casa de um vizinho, de um amigo, porque eu não tive o Super Nintendo, né? E aí depois eu fui jogar no emulador, assim, nessa mesma época do Pokémon que eu contei aí. E eu tenho uma memória que eu jogava com a minha prima, nós dois gostávamos muito do Mario, e a gente botava pra 2, né? E aí tinha aquele esquema de que um jogava com o Mario e outro jogava com o Luigi. Só que você não joga ao mesmo tempo, né? Tipo assim, você joga uma vez, aí se eu morrer, o Luigi entra e joga, né? Isso. A minha memória que eu tenho é da gente chegando naquele mundo da floresta, que o jogo começa a ficar bem mais difícil, sabe? Eu me lembro da gente morrendo e a gente revezando, sabe? Nesse mundo da floresta, inclusive, tinha uma fase que você pegava uma estrelinha logo nisso e saía correndo varadão, matando várias das centopeias e pegava vida pra caralho. Lembra disso? Lembro. Pô,
muito maneiro. Cara, esse jogo é muito bom, mano. E quando a gente descobriu que tinha um mundo do chocolate, que era secreto, sabe? Cara, muito bom. Esse jogo é muito felicidade, cara. É mesmo. Super Mario World. Tem o Mundinho da Estrela também, que tem toda uma música própria quando você entra nele. Cara, tem umas fases só de satisfação pura, que é aquelas fases cheias de bloco amarelo, que tu dá a giradinha do Mario e ele vai quebrando de cima pra baixo, crack, 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 vai fazendo aquele barulhinho de satisfação, sabe? Muito bom, Parece né? que você tá quebrando uns cookiezinhos. Mano, você pegar o P. Lembra que você pegava o P, o balãozinho, o Mario ficava gordinho e ele saía flutuando? É muito bom esse jogo, É muita mano, coisa, pelo amor de cara. Deus. Esse jogo é uma explosão de memórias, né? Você vai falando, eu tô visualizando exatamente o que você tá falando. É muito, muito, muito bom. Muito bom. Cara, eu vou pegar carona no seu Super Mario World pra falar o meu último jogo aqui que me faz feliz, que é o Super Mario Odyssey, cara. Ah, muito, muito. Cara, o Super Mario Odyssey, primeiro que ele é um jogo fantástico, independente de você ter uma memória legal ou não, eu acho que é um jogo que deve ser jogado, assim, principalmente pra quem curte esse estilo de game. Principalmente pra quem curte ser feliz. Porra, né? Pra quem curte sorrir. E esse jogo, mano, ele foi o primeiro jogo que eu peguei no Switch, porque eu peguei o Switch próximo do lançamento, assim, não foi no lançamento, mas foi relativamente próximo. Muita gente pegou com o Zelda, né? Só que eu já tinha jogado o Zelda no Wii U quando eu peguei o meu Switch. O Mario tinha lançado há pouco tempo e eu peguei ele junto com o Mario. E eu joguei ele todo acompanhado da senhora jogadã, que ela é apaixonada por Mario, assim. E, cara, então eu me lembro muito dos momentos da gente jogando e descobrindo todos os mistérios que o Mario Odyssey tem, cara. É impressionante como o Mario Odyssey, ele é uma explosão de surpresas e criatividade. E eu me lembro muito, principalmente, da fase no deserto, né? Que tem aquela temática meio mexicana ali. Aham. Meio não, né? Totalmente, né? E, cara, eu me lembro quando você descobre o dragãozinho que plana, mano. Ah, sim. A primeira vez que você joga o cap nele, cara, E ele corre meio rebolandinho assim, É mano, com a perninha maravilhoso. dele de um lado pro outro, é muito fofo, eu adoro esse dragãozinho. Cara, é tudo incrível nesse jogo, sabe? Desde o primeiro momento que você coloca o chapéu no sapo, né? Naquele iniciozinho do jogo, você percebe, cara, tipo, o que vem por aí é muito fantástico. E até hoje o Mario Odyssey, ele é um jogo que, se eu colocar ele agora aqui pra jogar, eu vou embarcar em horas jogando, sabe? E eu fiz ele 100% mais de uma vez. E a última fase lá dele, aquela que é braba, tem que ir diretão, tu não pode errar, né? Ela é bem difícil, assim. Eu me lembro da gente jogando várias vezes. E esse jogo, ele me traz uma alegria, assim, sabe? Só dele existir. Super Mario Odyssey me fez chorar de felicidade no festival. Foi uma explosão de memórias Nossa, tão mano. linda, A fase da cara. cidade, né, mano? É, no finalzinho ali, quando você faz o festival, aquilo me pegou muito desprevenido, cara. É. Eu chorei de emoção, assim, de felicidade, porque me remeteu muito à minha infância, sabe? Esse jogo é É foda muito mesmo. bom, cara. Esse jogo é incrível e, tipo assim, ele é o meu vínculo direto com o Nintendo Switch quando eu paro pra pensar, porque apesar do Zelda ser isso tudo que a gente já falou aqui várias vezes, importante pra gente, ele foi o primeiro jogo que eu joguei no Switch, né? O Mario Odyssey. E o Switch é um dos grandes consoles da minha vida, sabe? Na minha opinião, pode ser até um pouco polêmico pra algumas pessoas, eu acho que a Nintendo vive o seu melhor momento no Switch. Eu acho que o Nintendo Switch, lá na frente, quando a gente olhar pra trás, ele vai ser considerado o grande console da Nintendo, sabe? E acho que há pessoas que vão ser resistentes a isso, mas ele é, mano. A Nintendo tá vivendo o seu melhor momento. E o Nintendo Switch, quem tá vivendo essa época do Switch, né, que pode ter o Nintendo Switch, com certeza vai ter muitas memórias. E eu acho que talvez a melhor memória que eu tenha com o Switch seja exatamente do primeiro jogo que eu joguei. É um jogo que me traz muitas coisas, assim. Quando eu fui a E3, em 2019, eu comprei o Cap. Ah, ele é lindo. Eu trouxe um pra mim e um pra senhora jogadã aqui. Nossa, é oficialzão então esse. Eu já tinha oficial. visto aí, né? Ele é oficial. Ele é tipo de pelúcia. Que foda. Ele é como se fosse um bichinho de pelúcia que você bota na cabeça. É muito incrível, mano. E fora as outras sensações, né? De lamber o cartucho pela primeira vez. Caralho, que susto, cara. Meu Deus. É que você deu uma travada de lamber o cartucho. Eu falei, caralho, que isso? Pelo amor de Deus, depois da Lan House que o Cardoso ia, agora o Dan terminando. Que foi? O que tá acontecendo nesse podcast? Inclusive, o meu jogo, o meu Mario Odyssey, tem o autógrafo do Martinet. Nossa, aí tirou onda demais. Eu tenho um Joy-Con com o autógrafo dele. Pô, maravilhoso. Eu não tenho nada com o autógrafo de ninguém, galera. Então... Eu te dou um autógrafo, Cardoso. Você vai ter um autógrafo do Pô, Coelho no isso- Japão. Eu te mando uma coisa autografada, cara. Cara, eu queria muito comprar um BB do Death Stranding e pedir pro Kojima autografar, cara. Um dia eu vou chegar lá. Você vai conseguir, Ué, cara. não deve ser tão difícil, cara. Depois a gente conversa sobre isso. Olha aí, hein? Caralho, olha o Coelho, mano. É cheio de conexões. Mano. Coelho é amigo do Kojima aí, ó. Não, Não apenas o coelho. lá no nosso catarse.me/up, né, Dan? Quer ser amigo do Kojima? Entra lá no Catarse que você também, pô. Só você dá uma olhadinha lá, pô. Gente, olha só, mas sabe uma coisa que me deixa feliz também, gente? Além desses jogos que a gente falou aqui? Gravar esse episódio aqui com vocês, pô. Esse episódio é maravilhoso. Foi sensacional, gente. Ah, Dan, você é lindo.
lindo, cara. Poxa, muito obrigado, cara. Lindo é o seu sorriso. Mas é isso, gente. Esse episódio foi muito legal. Foi muito bom falar sobre memórias e sobre momentos e sobre jogos que a gente gosta tanto. Mas, fiquem aí, por favor, né, Dan? É verdade. A gente tá aqui, vai encerrar o programa, né? Porque a gente vai fazer agora o nosso Up Indica, que é especial demais. Então bora pro nosso Up Indica, que hoje é muito especial, né não, Coelho? É sim, cara. A Xbox Brasil veio aqui com a gente e a gente fez uma seleção pra vocês de jogos que estão no PC Game Pass e que a gente ama e que a gente gostaria de indicar pra toda a nossa audiência também, assim como a gente sempre faz no Up Indica. E primeiro eu quero ouvir do Cardoso. Cardoso, fala um jogaço aí que você indica pra galera. Cara, a galera que escuta a gente aqui já sabe que eu sou bem fã de automobilismo, né? E aí eu tenho volante, tenho pedal, tenho tudo aqui, gosto pra caramba de jogar vários jogos de automobilismo e eu quero indicar aqui, cara, um jogo que é maravilhoso, um jogo que dá um quentinho no coração, um jogo que você liga o PC, coloca o jogo ali pra jogar e você já fica com um sorriso no rosto até a hora que você fecha o jogo, que é o Forza Horizon 5, cara. Olha aí. Porra, jogo divertido demais, né não? Cara, o que eu gosto do Forza Horizon 5 é que ele é um Breath of the Wild-like, né? Ah, Dan, você roubou as palavras da minha boca, maravilhoso. Caralho. Eu não vou nem me entender, deixa o Cardoso falar. Cara, Forza Horizon 5 se passa no México, cara. E eu acho legal porque, assim, eu senti que o 4 ele era um pouco monotemático, porque ele se passava na Europa ali, né? Mais precisamente na Inglaterra. E esse, ele tem uma mistura de vários elementos, assim. Tem a parte que é de deserto, tem a parte que é mais selva, tem a parte que é urbano e tal. E, cara, é um jogo muito gostoso. A trilha sonora é gostosa, os desafios são legais. Um desafio que eu gostei muito, cara, foi o desafio do Fusca. Vocês chegaram a fazer esse desafio do Fusca? Não, eu não fiz não. Como é que é esse daí? Cara, ele passa de contar algumas histórias daquele lugar e daqueles personagens que tem ali naquele jogo, baseado nos carros, né? Porque, logicamente, é um jogo de carro. E aí, cara, você tem um Fusca que ele tem toda uma história que eu não vou contar aqui, eu vou deixar pros nossos queridos ouvintes experimentarem quando eles forem jogar o Forza Horizon 5, que é uma história muito gostosa e você vai aprendendo sobre essa história e quem foi o dono daquele Fusca, como é que ele viveu a vida dele, o que foram as coisas que ele fez, enquanto você vai refazendo os passos dele com aquele Fusca, sabe? Maneiro. Cara, e é muito legal. É uma outra forma de narrativa, assim, que é bem bacana, né? E, cara, tem uma tonelada de personalização. Você pode personalizar a placa do carro, pode personalizar o nome do teu boneco, pode personalizar tudo. Tem uma coisa que eu gosto pra cacete, assim, desse jogo, que são os leilões de carro. Porra, eu me divirto bastante com os leilões de carro, porque ele desperta o pior de mim, Daniel. Conta pra mim, cara. Abre o coração, cara. O que acontece, cara? Eu coloco ali que eu quero, sei lá, o carro X. Aí o carro X tá custando 1 milhão de... Eu acho que é CP, é o nome da moeda do jogo, se não me engano. Aí, pô, tá custando 1 milhão, beleza? Só que aí, ao invés de comprar, eu vou entrar no leilão. E aí o leilão, ele acontece online, tá ligado? Uhum. E aí, cara, você entra lá e você fala assim, pô, beleza, eu tenho duas opções. Eu posso comprar esse carro pelo valor que ele vale, que é 1 milhão, ou eu posso colocar aqui um valorzinho de entrada desse leilão. Aí eu coloco lá 100. Aí, tipo assim, mano, até faltar uns 2 minutos pra terminar o leilão, ninguém coloca valor nenhum. Ninguém. Faltando 2 minutos, cara, o negócio vira um caos. Porque no momento que você coloca, alguém coloca depois, e aí alguém coloca depois, o negócio vai subindo, e você começa a ficar desesperado. Você fala assim, cara, eu preciso desse carro, é muito importante pra minha vida. Cara, um carro que aconteceu isso comigo foi a van do Scooby-Doo. Mas tem ela no jogo? Tem ela no jogo. Caralho, eu não sabia disso não, bicho. Dá pra personalizar de forma que fique idêntico, mano. É idêntico. É hilário, assim. Caralho. Cara, e aí eu vi essa van do Scooby-Doo, falei, mano, eu preciso dessa porra dessa van do Scooby-Doo, entendeu? Maravilhoso. Mano, e aí toda vez que eu tava, tipo assim, pronto pra vencer, e aí faltando, tipo assim, 30 segundos, mano, alguém colocava um valor a mais. Cara, que ódio que me deu, cara. Mas é maravilhoso. O jogo é muito divertido, cara. Uma coisa que eu acho maneiro do Forza Horizon 5, eu não joguei ele tanto quanto você, assim, então eu não me aprofundei tanto nessas quests, tipo essa que você falou do Fusca, até me deu vontade de voltar no jogo pra experimentar, mas é que eu gosto desse ar histórico que o jogo tem, né? Porque o México, ele tem aquelas ruínas, ele tem aquelas cidadelas ali que você vai passando conforme você vai explorando, né? Porque ele é um jogo de mundo aberto. E isso é uma coisa muito legal, assim. E é uma coisa muito diferente de você imaginar num jogo de corrida, né? Tipo, pô, será que funciona? E eu acho que funciona. E o maneiro é que, tipo, se eu não me engano, acho que é a primeira missão que você pega que tem esse elemento da história local, assim. E aí você vai, tipo, numa ruína. E aí você tem que tirar uma foto. Como se fosse uma escultura, uma estátua que tem ali. Um sítio arqueológico, vai. Isso. Você tem que tirar umas fotos, né? Exatamente. Aí, tipo, você vai, evidentemente, de carro até lá. Mas o que eu acho o mais legal é quando você
chega no local e você descobre o local. Tem uma vibe meio Indiana Jones, assim, sabe? Você explorando aquele lugar que tem um certo misticismo, tem uma história, uma carga cultural ali daquele povo. Mano, isso num jogo de carro é fantástico. O legal é que, tipo assim, ele é um jogo de corrida, no fim das contas, o forte dele, o auge dele ali da adrenalina de você jogando é quando você tá correndo, mas quando você pensa em carro, você pensa em travessia, você pensa em viagem. E eu acho que ele consegue emular esse sentimento de viagem e exploração bem pra caralho, sabe? Quando você chega numa ruína de carro ali e para pra tirar uma foto, você esquece momentaneamente que você tem que correr e fazer uma pilotagem específica lá pra bater um time trial da vida e você tá viajando, curtindo. É como se o jogo te levasse pra uma viagem naquele lugar, né? Tipo, eu acho isso muito maneiro. E ele se passa durante um festival, né? Que é um festival chamado Horizon. E aí tudo tem essa pegada de festival, de alegria, de celebração. Tudo é uma grande celebração. Qualquer coisa que você vai fazer uma grande festa. Tudo, tipo, é bem nessa pegada de viagem mesmo. E o protagonista do jogo, ele tá indo viajar, né? O protagonista que no caso é você, né? Exatamente. Ele veio da Inglaterra e tá indo pro México pra viajar, né? Então, tipo, tudo é bem-vindo ao México. México é festa, México não sei o que. Então é tudo muito divertido, né? O tempo inteiro. Maneiro. Cara, eu gosto muito das missões de, tipo assim, você tem que pegar o carro e ir o mais rápido possível e fazer um pulo gigantesco. Ele é super arcade, né, cara? A pegada dele é ser arcade e é isso, né? Ele é muito foda. É bem legal. E, mano, esse jogo saiu Day One no PC Game Pass, né? Do dia que lançou, o jogo já tava lá no PC Game Pass pra baixar e pra jogar. Muito foda. Maravilhoso. Bom, falando em viagem, eu quero viajar pra um outro lugar do mundo, a minha indicação aqui, pode? Vai. Lógico. Eu quero viajar pra Índia Antiga. Mano, tem um jogo que eu joguei, o nome dele completo é Raji, An Ancient Epic. E Raji, Raji mesmo, R-A-J-I. Tipo o Caminho das Índias lá, que tinha o Raji. Então. Referência maravilhosa. Que por acaso é o Márcio Garcia, né? É exatamente ele, não, só que é uma mulher, na verdade. Esse jogo foi uma surpresa quando eu joguei ele, porque ele tem uma pegada que eu sentia muita falta nos jogos atualmente, que é do Prince of Persia Sands of Time. Os Prince of Persia clássicos, sabe? Da geração 128 bits, digamos assim. Que ele é um jogo de ação, exploração e aventura mesmo, aonde você vai pulando, vai resolvendo puzzles, fazendo uns desafios de plataforma, bem naquele estilo mesmo, só que num setting de Índia antigo, né? E aí, tudo isso permeado por combates. E o seu combate você também vai aprimorando à medida que você vai jogando o jogo. Você vai descobrindo alguns artefatos que eles vão te dando habilidades novas e você pode usar isso, né? Algum de vocês chegou a jogar o Raji? Cara, eu não cheguei a jogar, mas eu me lembro de quando eles abriram o Kickstarter desse jogo e eles revelaram um primeiro trailer, que era o trailer que ficava na página do Kickstarter. E ele tem uma vibe meio Journey, né? Tipo, umas pilastras assim, uma coisa meio desértica. Uma coisa meio amarela também, né? Só que você entra dentro do jogo e você vê que, tipo, o Journey é realmente o desertão, né? O Raji, você tá dentro daquelas construções gigantes da Índia antiga, tipo, como se você estivesse dentro de um Taj Mahal, ou se você estivesse dentro de ruínas, tem umas paradas de pedra, assim. A sensação que o jogo dá, ela é bem refrescante em termos de fugir um pouquinho do padrão daquele duro e cinza dos jogos americanos, né? De tiro, então ultra high color de jogos de anime. Jogos indies, né, costumam fazer isso, né? E a ambientação desse jogo é muito legal. Ele é um dos pontos fortes pra mim, porque Índia antiga não é uma temática muito explorada nos videogames, né? Tipo, é uma mitologia bem única, a música é bem única também, e é legal o jeito que ele conta a história. Em vários momentos ele para e ele usa um teatro de sombras com um traço bem indiano. Não sei explicar como é que é um traço indiano, mano, mas é diferente, é legal. Você assistir é curioso, sabe? Parece aquelas pinturas de tapeçaria, né? Isso, exatamente. Parece sim. Tô ligado. O combate do jogo, ele é bastante baseado em dodge, né? Tipo, de você bater e rolar, você tem que ficar se esquivando toda hora. Eles lançaram recentemente um update pra esse jogo que melhorou bastante esses sistemas e tá bem melhor de você jogar do que ele era quando foi lançado originalmente, né? Então é uma indicação bem legal pra quem tá buscando um jogo que quer deixar uma marca diferente, quer resgatar uma jogabilidade muito bacana, né? Que a gente tinha há uns tempos atrás e que faz tempo que a gente não vê. O Darksiders, ele tem essa pegada também, do platforming de Prince of Persia antigo, né? E o Raji tem isso de uma forma bem original, cara. Eu gosto bastante. Só que ele é um jogo indie mesmo, ele não tem um orçamento, um jogo AAAzão, sabe? Eu ainda fico com uma sensação que eu queria que eles investissem, alguma third party grande pegasse esse game e injetasse uma grana nele, mas ele é um game que vale a pena pegar pra entrar dentro daquele universo indiano, bem diferentão, e
de pegar aquele combo clássico de porrada, plataforma, puzzle, sabe? Ah, legal. Muito legal esse game. Eu lembro que no ano que ele saiu, acho que a gente já tava rolando podcast aqui quando ele foi anunciado. 2020, 18 de agosto de 2020. Aí, então, eu lembro que no The Game Awards daquele ano, ele foi indicado pra melhor jogo estreante naquele ano lá. Então, ele é um jogo que tem muitos olhos voltados pra ele, né? Cara, e ele é muito bonito. Muito bonito. E esses jogos que são feitos através de Kickstarter e tem muito apoio e que principalmente vêm de culturas, assim, diferentes, né? Diferentes que eu digo do que a gente tá acostumado a ver em videogame, né? Na grande mídia, principalmente. É sempre muito legal da gente dar uma atenção especial, assim. Eu não tinha jogado, você indicando agora, eu tô afim de experimentar. Cara, dá uma olhada, ele é bem legal. Ele é uma experiência bem orientada à narrativa mesmo. Legal. Você vai fazendo as paradas, dali a pouco tem uma ceninha explicando um pouco mais com aquela música indiana. É bem maneiro, e o combate é bem gostosinho também. Maneiro. E, cara, tá no PC Game Pass, né? Então é só botar, baixar, testar e curtir o jogo. Isso aí. Tá tudo lindo, tá tudo ali. Beleza, posso fazer a minha? Por favor. Ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Queremos saber qual é a sua indicação, Dan. Cara, a minha indicação, olha só, enquanto eu tava aqui ouvindo vocês, o que eu separei pra indicar foi o Dishonored. O primeiro Dishonored de 2012, jogo que é muito querido pelas pessoas, né? Foi indicado a várias premiações, ele ganhou algumas coisas. E eu tinha separado ele pra falar, mas eu decidi falar um pouquinho da franquia, porque olha só que maravilha, o Dishonored franquia está disponível no PC Game Pass, né? Os 3 games estão lá. São jogos desenvolvidos pela Arkane, que a gente gosta muito da Arkane, a gente sempre fala da Arkane aqui como uma empresa que a gente respeita muito. E o Dishonored, ele é um jogo que ele tem o DNA da Arkane purinho nele ali, né? Ele é todo a Arkane, assim. A gente comentou no ano passado, por exemplo, do Deathloop, né? E no Deathloop tinha uma habilidade muito característica do jogo, que era o teleporte. E essa habilidade, ela é a habilidade do Corvo Atano, que é o protagonista do primeiro Dishonored, e é a habilidade que a Emily, filha do Corvo, herda, né? Dele e no segundo jogo, onde ela também é protagonista. Eu acho assim, pra quem curte jogo em primeira pessoa, jogo em stealth, e que tem essa pegada, que tipo do Hitman, né? Que são aquelas fases muito elaboradas e que são com uma pegada de sandbox, assim, eu acho que o Dishonored, ele é imperdível. Tipo, você precisa jogar se você não jogou até hoje, sabe? E por que eu resolvi falar da franquia? Porque o primeiro Dishonored, ele é excelente, mas eu sinto que ele, talvez pra algumas pessoas que tenham um certo pé atrás com jogar jogos mais antigos, sabe? Ah, eu estranho porque acho que não envelheceu tão bem. Na minha opinião, ele envelheceu bem, mas talvez não pegue. Agora, o 2, cara, ele parece que foi lançado ontem, assim, sabe? A engine deu um salto, o jogo é muito bonito e ele é incrível, assim. Ele tem uma fase no Dishonored 2 que é a Clockwork Mansion. Uma sequência numa mansão, assim, que tem uns alvos ali dentro pra você matar. E, cara, todo mundo que eu conheço que jogou esse jogo e que jogou essa fase considera essa uma das melhores fases de videogame que já foi jogadas, assim, para essas pessoas, sabe? Inclusive no canal do Mark Brown, outro cara que a gente cita muito aqui, que faz essas análises mais técnicas de videogame, assim, né? Tipo, de level design, ele tem um vídeo dedicado a esse level do Dishonored 2, que é a Clockwork Mansion, que é realmente fantástico, assim. E eu não quero entrar em muito, porque eu acho que estraga a experiência se eu contar o que acontece na fase. Vocês já jogaram Dishonored? Algum dos Dishonored? O 1, 2 ou aquele spin-off? É o que tá faltando pra mim, de Bethesda. Tá na minha lista, assim, mas eu nunca joguei. Pô, cara, jogue. Eu preciso corrigir isso imediatamente. Gente, joguem, é muito bom. O primeiro jogo, assim, ele é legal pra você entender a trama. Ele se passa num lugar ali, né, que é inspirado naquela era vitoriana, né, ali 1800, aquela vibe ali, e você se sente realmente ali numa Europa vitoriana ali, e tem a coisa dos ratos ali, da pestilência, e o jogo é muito bom, mano. Ele tem um level design impecável, assim, as habilidades dos personagens são muito únicas, e ele tem uma parada que eu acho muito maneira, que pra mim é um dos elementos do jogo que eu acho que funcionam melhor, que é o lance de tudo que você faz no mundo afeta o final do jogo. Se você mata um guarda ou você poupa a vida dele, isso afeta a forma como o mundo vai se desenvolvendo ali, sabe? Não é apenas uma questão moral do personagem, sabe? É uma questão da trama em si. Tipo assim, as coisas vão mudando conforme você vai fazendo maldades, conforme você vai espalhando desonra naquele mundo. Você, como jogador, você tem um papel crucial pro desenrolar de toda a história, e você também tem o peso que o seu personagem vai carregando conforme você vai sendo mais cruel ou menos cruel, né? Nas suas execuções, na forma de você fazer as missões, assim. É muito foda, mano. Tipo, eu gosto muito do 2. O 2 pra mim é sensacional, mas eu recomendo que joguem o primeiro, né? Os 3 tem no PC Game Pass. O Dishonored primeiro, que você joga com o Corvo. Aí tem o Dishonored 2, que você tem 2 campanhas. Você joga ou com o Corvo ou com a Emily, mas a verdadeira protagonista é a Emily. Ela é a história principal mesmo, é com ela. E tem o
Path of the Outsider. Ele é menorzinho e ele é como se fosse um standalone do 2, assim. Então eu acho, cara, que é um universo muito maneiro. Quem teve contato aí com o Deathloop recentemente e viu aquela coisa do Immersive Sim ali, né? Aquelas fases meticulosamente pensadas. O Dishonored, ele é exatamente nessa linha, assim, sabe? Ele é meticulosamente pensado. E eu acho que vale muito a pena, mano. Na minha opinião, uma das grandes joias do PC Game Pass é a franquia Dishonored. E, aliás, é uma grande aquisição pro Xbox, né? Pra Microsoft, quando a Bethesda entrou aí no Xbox Studios, porque veio esse jogo e Arcane, né, cara? Muito brabo, mano. Muito brabo. Recomendo demais. Falei demais, gente. Eu tava só pensando quando você falou que todas as decisões, elas influenciam no final do jogo. Eu sou, cara, com um jogo desse jeito eu fico maníaco, porque eu termino o jogo e eu fico pensando, ai meu Deus, e se eu tivesse feito diferente, o que ia acontecer? Aí eu não fico em paz, eu tenho que jogar de novo pra fazer tudo diferente. Mas, ô Coelho, você vai ser envolvido pelo jogo e vai ter uma hora que você vai se ver num momento em que você não tem como agir da maneira que você gostaria, sabe? Então o jogo ele vai te empurrando assim e você vai acabar saindo um pouco da sua estratégia, sabe? Não me conta não. Não vou contar. Quer viver a experiência. Ô Coelho, pra você que é fã, que eu sei que você curte, o primeiro Dishonored de 2012, ele teve como um dos desenvolvedores ali, né, um dos caras que trabalharam no jogo, foi um dos co-criadores da série Deus Ex. Caraca! É, porque o Deus Ex era da ZeniMax, né? E a Arcane foi fundida ali, né, com a ZeniMax. Então ele trabalhou no conceito do primeiro Dishonored. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu sei que ele tá envolvido. Por isso que é bom então, pô. É isso, gente. Essa é a minha indicação. E esse foi o nosso primeiro Up Indica feito graças à nossa maravilhosa parceira Xbox Brasil, que proporcionou que a gente pudesse mergulhar mais no catálogo do PC Game Pass, porque tem muita coisa foda lá pra jogar. E a gente explorou demais esse catálogo e selecionamos aqui os nossos favoritos. Espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes, e Cardoso e Coelho. É isso. Fechou. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Tá, poxa vida, né, Coelho? Episódio feliz. Episódio feliz. Gente, não deixem de conferir aqui as nossas redes sociais, todos os nossos links, estão tudo aqui na descrição. Dá uma olhada no Catarse. Compartilha esse episódio aqui com todo mundo, cara. E vai lá elogiar o Xbox, sabe? Vai, poxa, Xbox, você é tão lindo, muito obrigado. Então, a gente volta semana que vem, né, Coelho? É isso aí. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, com um episódio novo, fresquinho pra vocês. Tirando junho, Coelho. Junho não vai ser só toda quarta-feira. É verdade, Cardoso. Quando mais que a gente vai ter episódio em junho, Cardoso? Conta pra nossa... Toda sexta-feira vai ter Indiatec, porra! Sexta-feira, Indiatec agora, 2 episódios por semana pra vocês aí, ó. Vai ter semana que vai ter 3 episódios aí. Então, ó, clica no sininho aí. Você que não clicou no sininho, pra começar você tá errado. Porque a gente tá falando sempre que é pra clicar. Então clica no sininho. Clica no sininho que vai ter episódio aí. Você não pode perder, cara. Vai ter muita coisa maneira. Ô, Dan, pra galera que fala assim, ó... Ah, Cardoso, poxa, não vai ter episódio bônus essa semana? Não vai ter episódio pra eu poder lavar a louça? Não vai ter episódio pra eu poder ir de carro? Não vai poder ter episódio pra eu, sei lá, falar pro meu amiguinho que tem episódio? Vai ter, porra! Vai ter 2 episódios por semana e às vezes vai ter 3. Então, para de reclamar e vai ouvir os episódios aí, por favor. É isso. É isso. Então bora. Semana que vem a gente tá de volta, não? Essa semana a gente tá de volta. Sexta-feira. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, bora. Valeu, amigos. Obrigado. Tchau. Tchau! 1, 2, 3 e... Cara, o Cardoso falou exatamente sincronizado comigo. Se o Zabuzeta quiser só sincronizar nossas duas vozes, vai ficar perfeito. Pois é, mano. Só o Daniel que não estava na nossa sincronia com ele, tá vendo? Ah, a gente tá se conectando, Cardoso. Agora a gente não é inimigo mais. A gente tá que nem o Avatar, tá ligado? Que se conecta pelo rabo de cabelo. Cara, isso é lindo. Que delícia. Final do ano tem o 2, hein? Foda-se. Tô hypado. Espero que não seja uma bosta. Acho que vai ser uma merda. Eu adoro o primeiro Avatar, mano. Adoro. Adoro. Pra caralho. Ah, cara, se você nunca assistiu outro filme na vida, você acha ele muito bom, não.